hoje a vida desse servo que vai ser o canal de bênçãos de Deus. Pai, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, como anjo deste ministério, Senhor, eu declaro que a unção que está sobre mim vem sobre ele agora para ministrar. Usa ele com poder e autoridade, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dele, o ministério dele, a casa dele, Pai, em te servido, tem sido fiel a ti, Senhor. Honra teu filho, Senhor. Ministra a palavra aos nossos corações. Usa ele como instrumento nas tuas mãos, como um canal de vida, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. E a igreja se recebe e diga amém. Amém. Obrigado. Boa noite, igreja. Tudo bem? Tudo bem? Aleluia. Então, eu fui convidado pelo pastor algumas semanas atrás para trazer uma palavra para a igreja, uma ministração. Estou bem nervoso. Bem diferente do que eu disse no Roberto, uma abertura do estudo. Acho que não, na verdade, tem uma responsabilidade muito grande. E várias vezes eu pensei em orar para o Senhor, dá para a gente adiar um pouquinho mais. Porque eu tinha um tema no meu coração, na verdade, quando eu fui convidado para ministrar lá em Orar, eu falei sobre a transformação, a nova vida em Cristo. E Deus falou muito ao meu coração sobre a transformação depois que a gente entende, a gente renuncia, a gente vive uma nova vida, a gente é salvo, a gente é liberto. Mas no decorrer dessa nossa caminhada, a gente tem um processo. E hoje eu vim falar sobre o processo do pecado. Como pequenas concessões levam a grandes quedas. E vou usar dois textos básicos, já liguei para o pessoal da mídia, então a gente vai trabalhar bastante. Para quem não sabe, concessões são permissões que a gente dá, são aberturas que a gente dá. Aberturas para quem? Para quem a gente está dando abertura? A gente está dando abertura para Deus agir ou a gente está dando abertura para o diabo usar a nossa vida? E sobre o processo do pecado, a gente está incluso em um mundo onde o mundo já é do pecado. E lá fora, nós somos obrigados a seguir um estilo de vida qual Deus não desenhou para nós. E dentro desse estilo de vida, existe um pecado muito grande, que não é um pecado que a gente comete fora do corpo, mas sim um pecado que a gente comete contra nós mesmos. E esse pecado se chama imoralidade sexual. Não fique escotado pela palavra, ela está na Bíblia. Há um ensinamento quanto a esse tipo de imoralidade. Existem diversas imoralidades, mas uma delas é a imoralidade sexual. É um tipo de pecado que tu não comete fora do corpo, mas sim que tu comete dentro do seu próprio corpo. O corpo que foi separado para ser templo do Espírito Santo, templo do Senhor, o templo onde Ele habitaria em nós, para usar nós como ferramentas para Ele. E o nosso corpo, ele passa a ser usado para algo satânico, algo que não é de Deus, que é a imoralidade sexual. E é um tema que ele é um pouco constrangedor, porque ele é pouco ministrado. Ele é usado como contextos em ministrações, em orações, mas ele não é usado como uma ministração principal. E a gente está incluso em uma sociedade onde a gente está correndo o risco de seguir esse estilo de vida. E às vezes a gente acha que esse estilo de vida é o correto de se seguir. Porque as pessoas lá fora estão
nos implantando isso como um estilo de vida aceitável, algo normalizado. Amém? E para quem não sabe o que é imoralidade sexual, ela tem dois tipos de inferência na nossa vida. Uma delas é na vida pessoal, é o nosso corpo, e a outra é na vida espiritual, que ela causa como consequência. Por isso que o título dessa mensagem eu coloquei como processo do pecado, as pequenas concessões que levam a grandes quedas. E eu separei duas frases sobre o que é a imoralidade na vida social, que é a nossa vida comum, cotidiana, e na vida espiritual. E na vida social, o que se fala sobre moralidade sexual é toda prática que fere o respeito, o consentimento e a dignidade do outro. E na vida espiritual, como já diz algo no Espírito, quando a gente entende algo espiritual, é o que Deus planejou como algo correto para nós. Então é tudo aquilo que é fora do padrão de pureza estabelecido por Deus, incluindo atitudes, desejos e intenções do coração. Amém? Amém. E eu preciso hoje, graças a Deus, o pastor ele abriu já com essa batalha, que eu acho que isso aqui é uma batalha. Isso aqui é algo, é um pecado tão grande que às vezes ele começa tão pequeno, e na verdade não é às vezes, ele começa pequeno, com essas pequenas libertações que a gente dá, essas concessões, e que a gente acaba que isso se torna algo comum e a gente está vivendo no pecado. E para esse texto eu separei duas passagens, e eu quero que você acompanhe comigo. Não sei se isso aí para frente está bom, mas aqui em cima está bem lavado. E eu quero que você acompanhe comigo aqui no telão, por favor. Eu sei que você trouxe sua Bíblia, mas eu pedi para os meninos colocarem na linguagem atual de hoje, porque essa passagem, essa palavra, ela precisa ser clara. Nas versões que a gente usa hoje, ela é um pouco confusa e ela dá um entendimento diferente. Então eu quero que você leia aqui comigo no telão o que ela diz nos tempos de hoje, amém? Na linguagem que a gente usa atualmente, a linguagem dos jovens, a linguagem que a gente conversa com outras pessoas, amém? E a palavra é em Tiago 1, 13 ao 16. E a palavra vai dizer assim: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, ele produz a morte. Não se engane, meus queridos irmãos. Agora vai lá para 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 12 em diante. E aqui Paulo vai continuar dizendo: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, eu posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir ao Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Próximo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As
Escrituras sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo. Mas as pessoas que cometem imoralidade sexual pecam contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vós mesmos, mas a Deus, pois é Ele que os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Amém? Eu te convido a orar nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Senhor, nós te damos graça, porque através da sua palavra, Pai, ela há libertações, ela tem cura, Pai. Ela liberta pessoas do cativo, do pecado, Senhor, que muitas vezes ele é nascido dentro do nosso peito. Mães, pais ensinando imoralidade sem ter ciência do que é a imoralidade. Então, Pai, nos ensina hoje através da tua palavra, Pai. Não como um julgamento, porque ninguém veio aqui para julgar ninguém, Pai. Hoje o Senhor está aqui para ser o nosso advogado, aquele que vai nos libertar, vai nos salvar, vai nos purificar, vai nos perdoar. Para que no dia do juízo final o Senhor não seja o meu juiz e me condene pelos meus maus atos feitos aqui na terra. Então, Pai, em nome de Jesus, abre a nossa mente, abre o nosso ouvido, tira a pedra do nosso coração, Pai, que faz com que a gente não receba essa palavra como uma construção, como um aviso, uma súplica, Pai, para mudarmos de vida, Senhor. Então nos ensina através dessa palavra, Pai. Me usa hoje, Senhor, como teu instrumento, assim como foi dada a autoridade pelo nosso pastor, Pai. Eu te dou graça, Pai, porque eu também não sou merecedor de estar aqui em cima, Pai. E nenhum de nós seríamos merecedores de estar aqui hoje, Pai. Mas a tua graça, Senhor, é tão grande, Pai, que o Senhor nos comprou, Pai. Então nos ensina, Pai, com esse preço alto que o Senhor pagou com o teu filho lá na cruz, Pai. Nos ensina hoje, Pai, a sermos pessoas decentes, Pai. Sermos pessoas, Pai, com caráter verdadeiro, Senhor. Então nos corrija hoje, Pai, se for preciso. Mas eu te peço, Pai, que haja libertação, haja cura, Pai, no nosso coração, na nossa vida, Pai. Porque esse é o intuito dessa quarta-feira, é cura, transformação e milagre. E eu declaro em nome de Jesus, céus abertos sobre esse lugar, sobre a vida do meu irmão. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, queridos, eu separei os dois textos para dar abertura. Não é um tema fácil, eu estou me tremendo aqui. Mas nem sempre a gente quer falar sobre vitória, só de graça. Às vezes a gente precisa de correção para que a vitória chegue até a gente. Amém? Então, Tiago, quando ele começa dizendo, ele está nos ensinando que o pecado ele não começa no ato. O pecado ele começa dentro de nós. Ele nasce nos nossos desejos. E quando ele é alimentado, pode tomar em Tiago 1. Amém? E quando ele é alimentado, ou seja, quando a gente vai dando abertura, vai deixando, se consumindo, se alimentando desse pecado, ele vai crescendo, ele se desenvolve. E quando ele se desenvolve, ele gera morte. E Paulo, ele traz a mensagem do que acontece com esse processo, como que ele termina. Então Tiago ele nos dá a abertura de como é esse caminho, como é esse processo. E Paulo ele nos relata como é o resultado. E o resultado ele vem no nosso corpo, na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento, casamento e outras
outras consequências que elas passam a ser visíveis durante esse processo. E quando a gente fala sobre esse tema, e quando a gente pega esse tipo de tema, ou seja, o pecado, quando ele não é interrompido, quando a gente não interrompe ele no início, quando a gente começa a dar legalidade, dar abertura, dar continuidade, que não é só mais um pecado, ou é só um pecado pequeno, ou é só um pecadinho, ou um pecadão, não existe diferença, pecado é pecado, todos vão levar ao único lugar, à morte. Então, quando ele não é interrompido no início, o pecado ele sempre vai vir para a luz, ele sempre vai vir para fora, ele vai aparecer no fim desse processo. Amém? Amém, igreja? Amém. E eu separei esse processo. Processos são caminhadas, são dia após dia que se tornam um processo. Há um processo da caminhada onde Deus prova nós para darmos aquilo que é merecedor nosso. Ele nos coloca a prova, mas Ele não nos tenta, assim como a gente vê no Tiago. Mas eu separei em 4 níveis. Primeiro nível, imoralidade no pensamento. O segundo nível, imoralidade nas atitudes. Terceiro nível, imoralidade nos hábitos. E o quarto nível, a imoralidade sexual. Para você entender que a imoralidade sexual, ela não é o ato final. Quando você já está na imoralidade sexual, você já percorreu o processo, você já andou sobre esses níveis. Como foi dito, esse primeiro nível ele começa dentro de nós, nos nossos pensamentos, no nosso coração, nas nossas intenções. E lá no Evangelho de Mateus 5:28, pode abrir para nós, por favor? Vai dizer: mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério em seu coração. Jesus está dizendo algo muito profundo aqui. O pecado ele não está começando no ato, mas ele está começando no pensamento. Antes de um adultério acontecer, ele já nasceu no olhar. Ele já nasceu na intenção do coração. E se você reparar no versículo diante, Jesus vai dizer o seguinte: portanto, se o olho direito faz com que você pegue, arranque-o e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Isso é muito real. Jesus ele não está dizendo para a gente fazer automutilação aqui. Ele não está dizendo para a gente ser racional. Eu pequei, agora eu vou arrancar meu olho para ele não pecar mais. Não, ele está conjecturando algo. Então ele não está falando de automutilação. Ele está falando que tudo parte do interior nosso. Ou seja, do olhar, do pensamento. E olhar não é que o Pedro fala, eu não vou olhar, só vou ver. Mas a inocência dele, ele não sabe o que é o ver e o olhar para ele, tem coisas diferentes. Mas, quando a gente dá abertura no olhar, ou seja, no pensamento, esse primeiro nível, a gente já caiu no olhar, já caiu no desejo, já caiu na imaginação. E aqui o olhar é algo muito real, porque nós estamos vendo ao tempo todo. Como eu falei, ali fora do mundo, ele já está contaminado pelo pecado. As coisas que antes a gente julgava que não eram corretas estão se tornando normalidade. A normalização de alguém que sai lá fora com um short, agora eu vou dizer mulher, mas homens também, short mostrando 70% das pernas, 40% do tronco para cima. Não sei. A gente acha isso normal, a gente está vendo. Ou seja, a gente não vai estar livre de olhar, mas a gente vai estar livre para discernir.
Se eu só vou olhar, ou se eu vou olhar e desejar. E quando a gente fala sobre esse primeiro nível da imoralidade no pensamento, tem gente que acha que está bem com Deus, mas na verdade, por dentro, já está consumido por esse pecado. Está consumido por esse primeiro nível do pecado. E esse tema, essa mensagem, o processo do pecado, a imoralidade sexual, é algo tão sério que ele se torna vergonhoso para quem pratica. E como eu falei, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu já fui escravo desse pecado. Jovens, hoje em dia, são escravos desses pecados, porque em casa, no berço, já são ensinados que para o meu filho ser um homem decente, um homem macho, eu preciso levar ele aos 12 anos, uma maloca. Eu preciso estimular ele a olhar mulheres, reels no YouTube, no Instagram, indiferente onde for, está tudo na palma da mão. Vídeos de pornografia, para o meu filho se tornar um homem. Pelo amor de Deus, pai, está determinando o inferno para o teu filho. Tu está escavando para ele. Então são coisas que lá fora a gente acha que é normal. E quando alguém confronta isso, mostrando que a verdade não é essa, isso gera um constrangimento na gente. É a mesma coisa, jovens, mulheres, principalmente jovens. Quero ganhar seguidores no Instagram para ser popular na escola. O que eu faço? Tiro fotos seminua? Tiro fotos mostrando os peitos ou um ângulo onde vai aparecer meu corpo, para que eu sinta desejado, para que eu sinta alguma atração lá fora? Gaste teu tempo com outra coisa. Firme teus pensamentos agora em estudar, em aprender a discernir o que é certo e o que é errado. A tua vida, na tua relação futura, quando Deus colocar um homem na tua vida, tu pensa em algo diferente, mas no momento que o conselho que eu tenho para te dar agora é estude. Foque no teu estudo ou no teu trabalho. Deixe que a imoralidade vá com ela. Outras palavras. Aprenda primeiro o que é certo e o que é errado. Quando a gente fala, pessoas acham engraçado sobre isso. Estou falando de imoralidade sexual. Sim, estamos falando de imoralidade sexual, porque é um tema que nem os pais conseguem trabalhar com os filhos em casa. Daqui a pouco o pai que tenta falar sobre imoralidade sexual com o filho é o pai que está cometendo um pecado. Bota para mim, Mateus 6,6. Não está no roteiro. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E seu pai, que vê o que você fala em segredo, lhe dará recompensa. Quando a gente fala de imoralidade sexual, as pessoas estão pirateando Mateus 6,6. Fazem uma cópia fajuta do que a palavra está dizendo. Entra na porta do quarto, onde a mulher não tem casa, os filhos não têm casa, e olha pornografia. É isso que está dizendo? É essa cópia fajuta, é a pirataria de Mateus 6,6 que as pessoas estão fazendo hoje do fora. E o que me chama a atenção é que a gente fala que crê. A gente fala que crê em Deus, aquele que a gente não vê. Mas a gente também não crê que as pessoas estão próximas da gente, a gente acaba cometendo esse ato, essa imoralidade. Quem dirá nós, sabendo que tem alguém em casa, a gente comete imoralidade sexual, na pornografia, no adultério, enfim, outros tipos de imoralidade. Imagina quando você está sozinho, com o pai, aquele que todo vê. Você também está cometendo um pecado, ele também te vê. Então as pessoas estão distorcendo a palavra. Mateus 6,6 diz: fecha a porta do teu quarto e ora. Não, fecha a porta do teu quarto, vem para onde os filhos,
entra lá no Instagram da menina bonita, da influência que mostra os filhos. Ele não está falando isso. E quando a gente, para dar alguns exemplos práticos sobre a imoralidade do pensamento, aqui a gente entra como exemplos fantasias com outras pessoas, comparação com o cônjuge, pensamentos impuros constantes. Aonde que estão os teus pensamentos, Deus? Em quem tu está buscando conhecimento? Porque se teus pensamentos são constantes na palavra do Senhor, não é justamente a inveja na vida dos outros, o orgulho escondido. E só para não falar isso, eu trouxe um exemplo bíblico. Lá em Gênesis 3, não precisa abrir, porque ele é extenso, mas para você ter ciência, que isso já começou lá atrás. Não estou falando da Eva, figura feminina, mas estou falando de gênero, do homem, da raça, não de gênero sexual, homem e mulher, porque ali estava sujeito aos dois, tanto Adão quanto a Eva. A Eva, ela viu, ela achou desejável comer a fruta. Só que antes de ela tocar, ela já desejou. Então, a intenção, ela já nasceu dentro. Ela já foi possuída pelo desejo. Amém, igreja? Amém. E aqui uma frase que nem toda imoralidade é visível, mas toda imoralidade começa no invisível. Amém? Vamos para o segundo nível. A imoralidade nas atitudes. Abre para mim a carta de Efésios 4, 27. Efésios 4, 27. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Meus irmãos, aqui o pecado sai da mente e ele começa a aparecer em atitudes. Porque a gente está dando espaço ao diabo. Aquele espaço no teu coração, aquele espaço vazio na tua mente, que não consegue ocupar com coisas do alto de Deus, a gente começa a dar legalidade para o diabo, para ele usar esses espaços vazios. Só que aqui ainda não é a queda, mas ela já é a porta aberta para que isso aconteça. E como eu falei antes, as pessoas acham que começa no pequeno, começa no pecadinho, mas a esposa saiu, eu não vi, eu assim, me desculpa a palavra, gente, mas eu acho que a gente aqui todo mundo é maduro. Todo mundo é maduro para receber esse tipo de ministração. Por isso que eu digo, é pouco ministrado, porque é algo muito sensível, é algo que infere, mas é algo que liberta quando tu recebe isso como uma confronta e uma mudança de vida. Amém? Então as pessoas acham que aqui começa o erro, que acham que é só que é algo pequeno, mas na verdade aqui já começa a ir para algo como conversas escondidas, flertes inocentes. Pastor, o meu colega de trabalho me fala coisas que meu marido não me fala. Ele me elogia como meu marido não me elogia. Ele fala: meu Deus, como tu está bonita hoje. Nossa, como tu veio bem vestido hoje, meu amigo. Na academia, todo mundo sabe que a academia é um lugar exposto de imoralidade. Eu frequento a academia e muitos que me conhecem sabem quanto eu odeio ir na academia. Eu vou por questões de saúde. Sou muito sedentário, trabalho sentado o dia inteiro em casa, não saio para outro lugar, não sei vir para a igreja, não faço atividade física. Então eu fui obrigado a ir para a academia. Mas não ir para a academia para ficar sarado, bonito, ser desejado por outras mulheres. Eu fui ir para a academia
porque eu entendi que meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar dele. Amém? Então, na academia, vamos revezar o aparelho, eu e você? Tu não precisa de algo, de alguém falando, vamos ali fora, vamos para o banheiro, não. Comece em pequenas concessões. Vamos revezar o aparelho. Já é um sorriso, já é uma forma diferente de alguém falar contigo. E aquela pequena concessão de revezar o aparelho, daqui a pouco pode ser a saída juntos para um hotel, porque não dá para ir para casa, porque a esposa tem casa, o filho tem casa. Então são essas pequenas concessões. As mensagens privadas. Mensagens privadas. Quem não deve, não teme, meu irmão. Minha irmã. Eu já tive muito problema com isso, de mensagens privadas, como eu falei, eu fui escravo do pecado. Já fui. Muito antes de sermos convertidos, a minha esposa já ia na igreja, lá na IBCB. Ela já estava no processo de conversão, eu ainda não. Eu ainda era escravo do pecado, eu ainda existia dentro da imoralidade desse mundo, da imoralidade sexual, da imoralidade social que prega lá fora. Eu olhava pornografia quando ela estava em casa. Uma vez ela foi visitar o nosso sobrinho, afilhado, em Gramado, recém-nascido. Falei isso esses dias quando estava falando com o Joey e com a Cadiana, porque eu queria e não queria ministrar isso. Mas na verdade não é eu que decido. E eu falei para eles que a Cauane tinha ido lá para Gramado e ela ia ficar uma semana lá cuidando da tia dela. E eu, uma pessoa do mundo, não conhecia Jesus ainda, não frequentava a igreja, eu achava que aquilo ali era certo. Tentava trazer algo que eu fazia, olhando os vídeos, para dentro do meu relacionamento sexual com a minha esposa, achando que ela era um objeto, assim como as pessoas são objeto desses tipos de vídeo, ou vocês acham que aquilo ali enfim, que aquilo ali é seca, é entrar em concordância entre duas partes, vamos fazer isso por amor? Na verdade não, ali são dois objetos sendo usados na imoralidade sexual, tanto o homem quanto a mulher, os dois satisfazendo prazeres, dinheiro, fama. E eu tentava trazer aquilo ali para dentro do meu relacionamento com a minha esposa. E um dia ela foi para Gramado visitar, ajudar o filho recém-nascido, a tia dela. E eu mandei mensagem para uma moça, não lembro quem era, não me vergonhe disso. Foi muito errado. Meu casamento quase foi por água abaixo por causa daquilo ali. Por isso que eu disse, pequenas concessões começam no invisível, mas se tornam realidade, vem para a luz. E como eu já estava naquele processo de conhecer Jesus, de conversão, o Espírito Santo, ele acorda ela às 3 da madrugada, eu não me deixo mentir, ela é prova viva disso aqui. Ela descobre a senha do meu e-mail, ela consegue trocar a senha do meu e-mail, que até hoje eu não sei como que ela conseguiu. Porque a confirmação de 2 etapas, naquela época não tinha confirmação de 2 etapas, que é segurança. Ela trocou a senha do meu e-mail, porque o meu e-mail era vinculado à minha conta do Instagram. E ela acessou o Instagram e conseguiu trocar a senha dele, algo que hoje não é tão fácil fazer, por conta de segurança, ela conseguiu fazer. E eu creio que foi Jesus, foi o Espírito Santo, através da vida dela, fazendo isso. Glória a Deus. E ela deixou aquilo ali acontecer até onde aí. Ela não me chamou, ela não me falou, ela não me contou, ela simplesmente ela deixou acontecer para ver até que limite o ser humano vai. E no mesmo dia seguinte, no mesmo dia, às 3 horas da manhã, como ela viu, ela também viu as minhas mensagens com essa menina. Ela viu essas mensagens e ela pegou o primeiro ônibus para cá. Quando eu cheguei em casa, porque eu já tinha algo planejado na minha mente que eu iria fazer aquela noite,
entende que nossa mente, quando a gente não dá espaço para Jesus operar, a gente acaba sendo usado pelo diabo, para fazer o que ele bem entende, porque ele está no controle da nossa vida, não é Deus. E eu estava, planejando o que eu iria fazer aquela noite quando eu chego em casa, de trabalho, ela está lá. Eu não sei qual foi a minha casa, né? De espantado, creio eu. E eu conheço a minha esposa, 1,57m, 58m, creio eu. Cresceu um gigante de 2 metros. E ela só falou uma coisa: cuidado ao celular. E aí, varão, está disposto a dar teu celular sem a senha do teu marido, para tua esposa? Eu não tive essa coragem. Mas como ela cresceu tão grande, ela pegou meu celular e o celular voou toda aquela casa que estava cuidando. E ela me falou o seguinte: aonde isso ia parar se ela não tivesse? Você está entendendo o nível da onde as concessões que a gente vai fazendo, aonde isso vai nos levar? Eu louvo a Deus pela vida dela, por ela ter vindo. Talvez hoje eu e ela não estaríamos aqui, eu não estaria aqui em cima pregando a palavra de Deus. Então, tudo é um processo, um propósito. O propósito foi que ela descobrisse tudo aquilo ali, para que houvesse a transformação, ou seja, que essa vergonha interna minha, o perdão. E essas pequenas concessões, elas estão ligadas também a pequenas mentiras. Há mentiras que a gente vai ocultando, mentira em mentira, a gente vai indo, a gente vai levando, e a gente vai conjecturando que a mentira ela passa a ser verdadeira na nossa mente. E a mentira, quando ela já passa a verdadeira, ela começa a se tornar história, a gente conta para as outras pessoas. E as omissões, o que a gente faz, esconde, para ninguém ver, para a esposa não ver, para o marido não ver. Você pode esconder a sua esposa, o seu marido, mas você não esconde de Deus. E eu falei da falta de limites, até onde o ser humano é capaz de ir, realmente, ele é capaz de ir muito além, onde não há limites para ele. E eu vou dar um outro exemplo bíblico sobre esse segundo livro. Eu vou acelerar, porque a gente tem um tempo um pouco mais curto, mas pastor, eu queria que você permitisse depois falar tudo. O exemplo bíblico é de Sansão. Ele começou brincando com o pecado, ele se aproximou do perigo, flertando com ele até ele cair no marido. Então você está entendendo que homens da Bíblia também erraram. Eles também foram homens sujeitos a quedas. E hoje o que a gente chama de pequeno mundo espiritual chama só de porta. O terceiro nível, imoralidade nos hábitos. O Evangelho de João 8,34. Puder abrir para mim, por favor? João 8,34. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem peca é escravo do pecado. E aqui já não é mais um erro, já é um padrão. As pessoas já tentaram parar. Elas já prometeram, elas já choraram, mas elas não conseguem sair, porque já não é mais um pecado, é uma prisão. E o exemplo disso é a pornografia constante, as mentiras recorrentes e a vida dupla lá fora. É os vícios emocionais, que aqui mora o grande perigo. Vícios emocionais. Para quem não sabe o que é vício emocional, é estresse. É uma vida rotineira. Pessoas com fardo grande não conseguem chegar até Deus pedindo alívio e acabam descontando isso em coisas que não são de Deus. Exemplo, pornografia. Meu dia foi terrível. Estou sozinho em casa.
vou aliviar aonde? Na pornografia? Então, os vícios emocionais, isso não é só para moralidade sexual, é vícios de jogos. A gente vive numa era digital, jogo do tigrinho, jogo de não sei o que, são vícios emocionais que te levam à queda, à perda, destrói casamento, destrói vida financeira, destrói tudo. São vícios emocionais. E as repetições nos comportamentos. Talvez hoje, homem e mulher, você não está vivendo isso, mas dentro da sua casa, algum ente teu está vivendo isso. Talvez seu marido que ainda não é convertido. Eu não estou falando hoje para você sair daqui e confrontar o teu marido sobre isso. Eu te convido a dar um passo de fé, a se ajoelhar, chegar diante de Deus e falar: meu Deus, me ajuda a libertar o meu marido dessa prisão. Não julgue ele, porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós fomos escravos do pecado, glória a Deus, agora a gente não é mais. Eu falei errado. Mas a gente não é melhor do que ninguém sentado aqui dentro. A aparência bonita, o banho tomado, o cabelo arrumado, a roupa bem vestida. Daqui a pouco está o foco do pecado. Faraó lá em Êxodo, ele endureceu o coração repetidas vezes, ele ignorou sinais. Isso se tornou um padrão até ele não conseguir mais voltar atrás. Amém? Então, quando o pecado ele é repetido, ele deixa de ser erro, ele passa a ser prisão. Vamos para o quarto nível, que é a imoralidade sexual, que é aqui o ponto central da administração. A primeira carta de Coríntios fala em 6,18, por favor, volta lá. Paulo está dizendo: fique na imoralidade sexual. Na verdade, não, ele está dizendo: fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas as pessoas que cometem imoralidade sexual pecam contra o seu próprio corpo. E aqui a imoralidade, ela não começa só aqui. A imoralidade, ela tem esse processo que a gente mostrou nos 3 níveis assim: pensamento, atitude, ato. E aí a imoralidade sexual já é o ato. Aqui já partimos para o adultério, já partimos para a traição. Traição. A pessoa que tu escolheu viver, a pessoa que tu honrou diante dos céus, dizendo que tu ficaria com ela até a morte, com ele até a morte, você cai em traição. Pelo amor de Deus, que evangelho a gente está vivendo, a que Deus a gente está servindo. Relações fora do casamento, traição. Uma vida secreta que ninguém sabe, somente você. E se o pessoal já quer esse livro, eu vou terminando também. Eu quero dar um exemplo de Davi. Um exemplo claro sobre a imoralidade sexual. Por isso que estou dizendo, a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás. E isso já acontecia lá atrás. O que resta para nós hoje, num mundo moldado de caráteres diferentes, que não é o caráter de Cristo. Lá em 2º livro de Samuel 11, aqui vai narrar exatamente o processo da queda de Davi. O processo começou no olhar. Ele desejou, ele mandou chamar ela, ele pecou, ele tentou esconder. Você está vendo que Davi foi o exemplo de tudo isso que nós falamos? Começou na intenção, ele viu, ele olhou, ele desejou, ele mandou chamar ela, uma mulher casada, ele pecou. E ele tentou omitir, ele tentou esconder. Então, para tu ver que nível as coisas começaram. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que resta a nós, que às vezes Deus nem conhece nosso coração. A queda ela é visível. A queda visível é o resultado de um processo invisível.
E isso a gente tem como consequência, e um deles é o afastamento de Deus. Abre comigo em Isaías 59:2, por favor. Isaías 59:2. Olha o que está escrito: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, não as suas maldades que fazem com ele. Desculpa. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. O problema não é só o que o pecado faz na nossa vida, é o que ele faz no nosso relacionamento com Deus. Aqui, as pessoas, elas estão dentro da igreja, vivendo esse pecado, sendo consumido por esse pecado, sendo consumido por esse processo, talvez não na imoralidade sexual, mas no primeiro nível, no pensamento, no coração. Daqui a pouco vai um passo a mais, é na atitude, é nos hábitos, e aí sim, por final, a imoralidade sexual. E aí a pessoa vai na igreja, ela fala que ela não sente mais a presença de Deus, que ela ora e Deus não responde as orações, que a vida dela está turbulenta, que o casamento está acabado. E na verdade, é só o processo que está se afastando de Deus. A pessoa ela para de orar, a pessoa ela sente, ela perde a vontade de buscar, ela se sente culpa, ela se afasta da presença de Deus. E muitas vezes, como eu falei, ele está aqui dentro da igreja, mas o coração está bem longe. Amém? Amém. Talvez você nunca caiu na imoralidade sexual. Glória a Deus pela tua vida. Mas acabou que você está lidando com pensamentos, com as atitudes, com os hábitos. E é exatamente assim que o pecado ele começa a ser. Apaga a luz para nós, por favor. Eu te peço para te colocar de pé. Pastor, já vem comigo. Meu irmão, me desculpe pela palavra ser tão forte. Talvez não foi forte, talvez o coração tenha endurecido, porque eu estiver entrando no ouvido sendo outro, mas eu vim aqui cumprir o meu dever. Talvez hoje você não está dentro desse nível, ou você não se encaixa em nenhum desse nível. Glória a Deus, continue assim, não baixe a guarda. Continue firme na fé, perseverando em Cristo. Mas saia daqui hoje com esse ensinamento. Saia daqui hoje no teu coração. Entra aqui na tua casa, declara, Senhor, em nome de Jesus, todas as trevas malignas que consomem meu marido, que consomem minha esposa, que consomem meus filhos, cai por terra em nome de Jesus. Me ensina a ser a luz dentro dessa casa, que vai ensinar os princípios, que vai ensinar o meu filho, a minha filha, a não cair na imoralidade, que vai fazer com que eles vão para o inferno. E hoje, como é um culto de cura, libertação, milagre, abre comigo Efésios 2:1. Aleluia. Preste atenção comigo. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, nós estávamos espiritualmente mortos. Isso se inclui a todos nós aqui. Ninguém passa dessa risca das sociedade. Naquele tempo você seguia os maus caminhos desse mundo e fazia a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. Os espíritos que agora controlam os que desobedecem a Deus, ou seja, o diabo. É o diabo que está controlando meus pensamentos, é o diabo que está seguindo o rumo da tua vida, ele que está planejando
perseguiam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Todos nós não éramos merecedores de estar aqui hoje. Nós, por direito, nós somos consumados pela ira de Deus. Oh, aleluia! Mas a misericórdia de Deus, ela é muito grande. E o seu amor por ti, pela tua casa, pelo teu filho, pela tua família, pelo teu marido, pela tua esposa, é tanto. Passa para mim. E quando estávamos espiritualmente mortos por nossas causas, por causa das nossas desobediências, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo, pela graça de Deus. Vocês são salvos. Você não deveria ter dado glória. Oh, aleluia. Passa para mim. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus ressuscitou com Ele para que reinarmos com Ele no mundo celestial. Aleluia, meu irmão. E para fechar, talvez hoje, alguma área da sua vida esteja presa nesse pecado. Talvez hoje, a sua vida, o seu relacionamento a dois, com a tua esposa, o teu marido está em a tua esposa não congrega. Talvez a sua vida lá na igreja estejam vivendo isso hoje. Talvez seus filhos lá fora, que não pertencem à igreja ainda, estão vivendo esse tipo de pecado. Eu quero te dizer algo. Deus não veio aqui para julgar alguém, não veio aqui para apontar erros de ninguém. Porque como nós temos aqui em Efésios 2, todos nós éramos por direito da ira de Deus, por conta dos nossos pecados, dos nossos delitos. Mas a misericórdia de Deus ela é tão grande, que assim como Ele transformou a minha vida para estar ministrando hoje, Deus também quer ministrar sobre a vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar. Eu sei que a vida que você está hoje, que você não tem visto. Agradeça a Deus, continue a mas eu creio que Deus hoje pode fazer na vida das pessoas. E eu agradeço a oportunidade de ministrar essa palavra. E Deus vai colocar na nossa vida. Glória a Deus. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado. Ele não enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Eu estou em tua presença, viver transformado. Escute o que eu vou lhe falar. Escute. Escute. Você aí no seu lugar. Você vai dobrar o seu joelho nessa cadeira. Você que pode, você que não pode, pode tomar o seu assento, botar a mão no seu coração. Porque a palavra diz, escute o que eu vou lhe falar. Tudo que esse jovem ministrou aqui é do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que toda a palavra de Deus é inspirada por Ele e apta para ensinar, para corrigir e demonstrar. E eu vou confirmar tudo que Ele ministrou hoje aqui num único versículo. Um único versículo. Eis que todo dia o pecado jaz à porta. Cabe a mim e cabe a você mandar ele embora. Isso aqui não é um tema desatualizado, isso aqui não é um tema que mexe, que não, isso aqui é um tema real que todos nós, todos os dias temos que aprender. Então neste momento, dobra teu joelho, vira para a cadeira e vamos adorar e clamar ao Senhor. Oh, liberta de mim. Oh, por isso nessa noite, Pai, Senhor, diante da tua palavra, nos prostramos a Ti agora, Senhor, porque precisamos libertar de nós mesmos. Precisamos libertar da carne, Pai, dos desejos, do pecado, do engano.
que ela